Nesse vídeo eu vou falar sobre a placa de vídeo mais poderosa do mercado atualmente, que é a RTX 5090. Fica comigo até o final, solta a vinheta, Samuel. Bueno, gurizada, vou falar com vocês sobre a RTX 5090, a diferença que ela tem com relação a 4090 e com relação ao que vocês estavam pensando que ela viria ou não viria. Então vamos lá. Primeiro, a RTX 5090 é realmente hoje a GPU mais poderosa que tem no mercado. Eu estou falando em março de 2025. Ela traz recursos revolucionários para criadores de conteúdo e gamers. Essa placa, ela promete desbancar a Apple. Então, se tu precisava de um iMac de altíssima geração, de mais de 15 mil reais para te editar os teus vídeos, a Nvidia ela promete que com essa placa tu não vai precisar mais disso. Tu vai poder editar no bom e velho Windows. Ela tem recursos realmente inovadores e extremamente potentes de inteligência artificial. E eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre a inteligência artificial que vocês vão encontrar nessa placa de vídeo. E eu realmente fiquei abismado. Essa placa ela também promete que tu vai jogar com Ray Tracing completo e uma latência bem abaixo do que qualquer outra placa de vídeo do mercado pode te proporcionar. E como a gente bem sabe, se vocês acompanham o canal, a latência ela é ligada diretamente à velocidade das memórias da placa. A velocidade da memória da placa, ela precisa de uma frequência alta e uma latência baixa. A RTX 5090 ela é impulsionada por uma arquitetura da GeForce, por uma arquitetura da Nvidia chamada Blackwell. E ela vem equipada com uma memória RAM nada mais nada menos do que 32 GB contra 24 GB da versão anterior, que é a 4090. E a geração da memória é GDDR7, muito mais rápido. Sobre a arquitetura Blackwell, é uma plataforma que foi desenvolvida visando os gamers e os criadores de conteúdo e principalmente aquele pessoal que trabalha com edição. Ela tem Tensor Cores de quinta geração contra Tensor Cores de quarta geração da RTX 4090. Multiprocessamento de streaming, ajudando para que quando tu estiver fazendo uma live e jogando o jogo, tu possa fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. Inclusive um teste de um canal que eu vi, o cara jogou um jogo em altíssima qualidade, botou tudo no Ultra, fez uma live em 4K e ainda gravou toda a imagem, tudo ao mesmo tempo para ver se travava e ela se comportou show de bola. Na realidade, ele disse que o que foi o funil, o gargalo do teste dele foi a CPU dele, porque a placa de vídeo deu um baile. E o Ray Tracing dessa placa de quarta geração. Vou mostrar para vocês algumas imagens que vocês vão ver a diferença da 4090 para 5090. Essa nova tecnologia foi o gap, o intervalo maior entre todas as inovações de placas. Da série 1000 para a série 2000 teve um acréscimo, da série 2000 para 3000 um acréscimo, da série 3000 para 4000 um acréscimo, mas agora da 4000 para 5000 esse gap foi muito maior, a tecnologia e toda a modificação foi muito maior. Vocês vão ver também ela diminuiu de tamanho, apesar dela ter uma qualidade muito maior, o tamanho da placa diminuiu. Enquanto a RTX 4090 ocupava 3 baias no teu gabinete, a RTX 5090 vai ocupar só 2 baias. Ela é mais ou menos a metade da largura da RTX 4090. Claro, não é só alegria. O consumo dela é maior. Enquanto a RTX 4090 consumia em torno de 400 watts, 420 watts de potência, essa placa de vídeo vai consumir 475 watts. Quando tu estiver jogando um jogo ou fazendo alguma coisa que, claro, use a capacidade total dela, uma capacidade alta dela. Vou mostrar para vocês agora a diferença da 4090 usando o jogo Cyberpunk 2077. Ela ficava em aproximadamente, claro que com o mesmo computador, ficava em 26 FPS, enquanto que a 5090 vai para 234. Claro que isso tudo não é o desempenho nativo da placa, mas ela usa alguns recursos de software, como por exemplo, ela baixa a qualidade gráfica, baixa lá embaixo a qualidade gráfica, para que a placa de vídeo consiga respirar e através de inteligência artificial, ela melhora a qualidade do gráfico. E ela também, esses FPS, eu vou mostrar para vocês num desenho que eu fiz no Paintbrush, para que vocês entendam a diferença gritante de FPS que tem de uma para outra. Olha a diferença, eu vou rodar aqui e vocês vão ver a diferença de uma para outra. Dê uma olhadinha.
Olha aqui, 28 FPS contra 233 FPS. A gente tem aqui no da direita o uso de inteligência artificial, DLSS 4, enquanto que o outro era DLSS off, e Full Ray Tracing on e Full Ray Tracing on também na 5090. Vou mostrar o desenho que eu fiz para vocês. Aqui, ó. Eu não desenho maravilhosamente bem no Paintbrush, mas eu queria mostrar para vocês como que funciona a inteligência artificial na GPU RTX 5090. Então aqui vocês têm, vamos supor que aqui a gente tenha uma imagem em 4K. A imagem em 4K, ela vai usar a tua placa de vídeo para gerar 1080 pixels. O resto, os outros 3 quartos, vamos dividir isso aqui em, mais ou menos, era para estar dividido em 4 quadrantes, tá? Não está bem dividido em 4. Mas vamos supor que isso aqui tivesse dividido em 4 quadrantes, em que 3 quadrantes são gerados por inteligência artificial e somente um quadrante respectivo à resolução de 1080 pixels é gerado pela própria placa de vídeo. A gente também tem aqui, eu fiz um desenho para vocês, da diferença dos FPS. Essa placa de vídeo, a 5090, tal como a 4090, tinha uma geração de quadros por inteligência artificial. Essa aqui também tem, só que a 4090 ela conseguia gerar 2 quadros normais nativos da placa e um quadro entre eles de inteligência artificial. Então, a cada 3 quadros da 4090, um deles era inteligência artificial. Agora, essa placa de vídeo RTX 5090, ela consegue a cada 5 quadros gerar 3 quadros de inteligência artificial. Por isso, um aumento tão grande dos FPS. Mas agora eu quero falar para vocês algo que também não é só Disneylândia. A RTX 5090, ela tem essa geração maravilhosa de quadros por segundo e de imagem também, mas como vocês já devem ter percebido, não sei se vocês já fizeram alguma vez, quando vocês vão pedir uma geração de imagem para uma inteligência artificial, às vezes as frases saem erradas. Por exemplo, esses tempos eu fui fazer um vídeo e a gente foi criar uma thumb para um concerto que eu fiz numa televisão da Samsung. Então, o título que era para aparecer na thumb era TV Samsung e o modelo 50K alguma coisa. Ele saiu na geração da inteligência artificial TV, só que o Samsung saiu com a letra K, já saiu errado. E o código também saiu totalmente errado. Então, às vezes as letras saem embaralhadas, às vezes a imagem sai meio tortinha, porque a inteligência artificial gera meio bugada. Claro que essa inteligência artificial da NVIDIA não tem nem comparação com a inteligência artificial do ChatGPT, do Gemini ou da Microsoft, que eu não me lembro o nome. É uma inteligência artificial muito mais avançada, muito mais elaborada, muito mais bem construída, mas não é só alegria. Pode eventualmente dar algum tipo de bugzinho na imagem. Vamos voltar lá para a placa? Então agora, tendo explicado para vocês essa diferença absurda dos frames por segundo que a 5090 proporcionou, agora vamos para uma outra etapa da evolução dessa GPU. É o Ray Tracing completo, renderização neural. Olha a diferença de uma placa com o Ray Tracing off e com o Ray Tracing on. Olha a diferença. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo o bonequinho ali, ó? Ele tá bem mais claro, bem mais iluminado. E agora, olha a diferença. Vocês conseguem ver? A diferença, assim, ó, é estupenda. É gigantesca a diferença. Olha só. A qualidade da imagem parece que evoluiu 10 anos na qualidade dos jogos. Outro quesito muito importante dessa nova NVIDIA é o Reflex. Ele dá uma alta velocidade de resposta. Vou botar aqui para rodar o joguinho The Finals, para vocês verem a diferença da NVIDIA com o Reflex 2. Resposta em 15 milissegundos, resposta muito mais rápida. Enquanto a gente tem aqui uma resposta de 60 milissegundos, 65 milissegundos, a latência dessa placa ela proporciona uma velocidade muito maior, com um tempo de resposta de 15 milissegundos. Como eu falei para vocês, né, a latência associada à frequência, ela dá um aumento na resposta muito maior, porque os ciclos conseguem ser gerados muito mais rapidamente. E aqui vem a parte que eu falei sobre as edições, onde a inteligência artificial vai ajudar em todas as edições que tu for fazer. Ele vai acelerar tanto os jogos quanto a parte gráfica, fazendo com que tu não precise mais ter aquele iMac de última geração, mas tu consegue resolver todos os trabalhos que tu tem para fazer com edição de vídeo e de imagem com o nosso
maravilhoso Windows, mas a placa de vídeo é boa. Aqui mais uma inovação para os criadores de conteúdo. Vem junto com a placa de vídeo, vem o software NVIDIA Studio, que ele tem algumas vantagens na parte de criatividade e ele vai conseguir te ajudar muito mais. Eu nunca usei o NVIDIA Studio. Não vi nenhum teste do NVIDIA Studio, mas a promessa é grande. Usando esse editor da NVIDIA, a GPU ela promete entregar um desempenho maior quando tu estiver fazendo as tuas edições, porque os drivers e todo o software é adaptado para essa placa de vídeo, para toda a tecnologia da placa de vídeo. Então não é como se tu fosse usar um DaVinci Resolve, por exemplo, ou um Adobe Premiere, que ele é genérico para todas as placas de vídeo. Esse NVIDIA Studio ele foi desenvolvido especialmente para a tecnologia da GPU NVIDIA RTX 5090. Então o desempenho vai ser muito maior. Vamos ver se realmente isso vai se comprovar, mas até aqui tudo que a NVIDIA prometeu ela está entregando. E aqui a gente tem a placa de vídeo propriamente dita, RTX 5090. O design dela foi modificado. A GPU ela fica bem no meio e o resto são dissipadores de calor. Ela tem 2 ventiladores e os ventiladores não são tão grandes quanto os da 4090 e a placa também não é tão larga com relação à 4090. Os componentes todos eles também diminuíram de tamanho, apesar da gente ter mais chips de memória. Essa placa, por exemplo, tem 32 GB de memória, então ela tem mais módulos de memória do que a 4090 que tinha só 24 GB. Vocês podem ver que o tamanho dela é bem compacto, mas apesar do tamanho compacto e da grande potência que ela pode vir a consumir, ela não está superaquecendo. Ela está aquecendo menos do que a 4090. E agora as especificações para a gente dar uma comparadinha com a 4090 versus 5090. Eu já falei sobre a tecnologia Blackwell, enquanto que a 4090 ainda usava ADA. O DLSS a gente está com a versão 4, enquanto que a 4090 tinha a versão 3. Tops de inteligência artificial 3.352, enquanto que a 4090 tinha só 1.321, praticamente um terço. Os Tensor Cores, a gente está na 5ª geração, enquanto que a 4090, 4ª geração. Ray Tracing, 4ª geração, enquanto a 4090, 3ª geração. A gente tem 3 chips NVENC de 9ª geração, enquanto que a anterior, 4090, tinha 2 chips NVENC de 8ª geração. Isso aqui vai ajudar muito na edição de imagens. NVDEC Decoder, nós temos 2 de 6ª geração, enquanto que a 4090 a gente tinha 1 de 5ª geração. Olha o salto, podia ter 1 de 6ª geração, já era bem legal. Mas tem 2 de 6ª geração. Isso é um baita salto. Por isso que eu disse para vocês, essa diferença da série 4000 para a série 5000 foi o maior salto dessas últimas placas de vídeo. Desde a série 1000 até a série 5000, esse vai ser o maior salto de avanço tecnológico de uma série de placas de vídeo. A memória, eu já falei para vocês que ela tem 32 GB GDDR7, enquanto que a 4090 tinha 24 GB e não era GDDR7, mas era GDDR6. A largura de banda de memória, 1792 gigabits por segundo, enquanto que a outra tinha 1008 gigabits por segundo. Se a gente for ver a especificação completa, a gente consegue ver aqui a potência que ela consome também, que foi o que eu falei, ó. Total Graphic Power, 575. E a potência de sistema que ela é necessária são 1000 watts reais. Não me vem com aquelas fontezinhas mequetrefe de 1000 watts, que na realidade vai te dar 820 watts reais, que não vai dar conta. Tu vai ter que fazer um upgrade geral na tua máquina. Tu não vai poder colocar essa placa na tua máquina, porque senão tu vai ter um gargalo, como eu vi num canal, que o gargalo do cara foi o processador. Então, se tu tiver um processador de 10ª geração e quiser colocar essa placa, tu nem vai conseguir usar todos os recursos dela. Tu não vai ver muita diferença dessa 5090 para 4090, porque o processador vai ser o teu gargalo. Agora, se tu colocar um processador i9 de 15ª geração, bom, aí sim tu vai estar bem e tu vai conseguir usar a máxima capacidade da tua placa de vídeo. Acredito que até um i7 de 13ª geração tu vai conseguir usar os recursos dessa placa. Mas abaixo de 13ª geração, o teu processador vai ser o gargalo. E a memória RAM do teu sistema, eu recomendo que seja no mínimo 32 GB. No mínimo. Não pode ser 16 GB.
para funcionar com esses recursos. No mínimo 32 GB DDR5, tá bom? Gurizada, então é isso. Foi um vídeo rapidinho sobre a RTX 5090. Eu não tenho grana nem patrocínio ainda para poder ter uma placa dessas, instalar e fazer teste na prática para vocês. Então eu vou falando sobre ela. E espero que vocês tenham gostado do que eu descobri e passei para vocês. Se tu gostou do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha com os teus amigos. Até o próximo vídeo.